Enfim, saiu Superman de James Gunn no cinema. E aí, será que atendeu a expectativa? Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. E hoje para falar de um dos filmes mais aguardados do ano, Superman. Mas não se preocupa que nesse vídeo nós não vamos dar spoilers daquilo que você vai ver no filme, ou seja, do que é mais importante, é claro. Mas eu venho te trazer aqui a minha opinião e se você deve ver esse filme ou não no cinema. Então, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos que nós vamos publicar. Então vamos direto agora falar sobre Superman e qual a sensação que ele causou ao ver esse filme no cinema. Gente, eu nasci na década de 80, então eu cresci ali acompanhando os primeiros filmes, os filmes originais do Superman, que tinha a imagem mais emblemática do que significa esse super-herói, ali interpretada pelo Christopher Reeve. Então filmes de herói para mim sempre tiveram ali nesse patamar, o que fez com que isso também balizasse as minhas expectativas ao longo de toda a minha vida com relação aos filmes de herói. E já na minha fase adulta eu tive a honra e o privilégio de acompanhar com os meus filhos e a minha esposa a criação do MCU, desde o lançamento de Homem de Ferro lá em 2008 e toda a evolução que nós acompanhamos até Vingadores Ultimato, que foi agora, recentemente. E acompanhar essa jornada do MCU foi muito interessante, porque como os meus filhos nasceram em 2010 e 2011, eu pude acompanhar com eles ali, levá-los ao cinema para irem assistir e se deslumbrarem com os super-heróis da Marvel. Acho que desde Vingadores Guerra Civil, o que para um pai nerd isso é um orgulho incrível. E acompanhar o brilho no olhar dos meus filhos lá, se surpreendendo com o surgimento e conhecimento desses heróis, é algo muito satisfatório, que provavelmente todo pai quer poder ter essa experiência com os seus filhos. E essa jornada foi fantástica, culminando ali com dezenas de filmes e que continuavam causando essa sensação de satisfação e de reconhecimento e brilho no olhar até o fechamento da saga ali com Vingadores Ultimato. Que assim, também depois de Vingadores Ultimato, as coisas meio que desandaram. E o próprio interesse das crianças acabaram dispersando para outras coisas. E durante todo esse tempo, embora nós tivéssemos ali algumas alternativas de filmes da DC que até foram interessantes, como os próprios filmes solos de Batman, a DC nunca conseguiu implementar essa sensação de que nós estaríamos acompanhando o início de algo novo, de algo revolucionário, e que desse aquela vontade de continuar assistindo os próximos filmes e acompanhando o surgimento dessa saga. O que fez mesmo que a DC tivesse aqui uma presença muito pequena na criação dessa nova geração e que não acompanha tanto histórias em quadrinhos como as gerações passadas, precisando então dos universos cinematográficos para poderem desenvolver o interesse pelos super-heróis e deixando assim o caminho aberto para a Marvel, que fez um excelente trabalho lá no início, mas que agora meio que desandou, deixando o espaço aberto para que alguém surgisse e fizesse alguma coisa diferente. E aí entra a expectativa. Assim que foi divulgado que iríamos ter um filme do Superman realizado pelo James Gunn, não existe um fã de super-herói, de histórias em quadrinho, que não tenha criado minimamente uma expectativa de que talvez esse filme fosse resgatar aquela sensação que nós tínhamos com o que é a origem do Superman e que a minha geração acompanhou tão bem quando saíram os filmes lá com o Christopher Reeve. Então agora eu tive a oportunidade e o privilégio de poder levar minha família de novo no cinema para acompanhar o primeiro filme do que poderia ser esse início de uma saga. E eu fico absurdamente feliz em dizer que o James Gunn não nos decepcionou. Esse novo filme do Superman superou as expectativas, trazendo uma imagem do Superman que nós não víamos há muito tempo. Ao longo desse tempo nós tivemos ali Superman no retorno do Bryan Singer, que trazia um ator interpretando o Superman mais apático, sem o sentimento mais importante do que representa o Superman, que é a humanidade. E com zero química com a atriz que interpretava ali a Lois Lane. O que fez esse filme ser um fiasco, mesmo com o ator sendo muito parecido com o Christopher Reeve, que é a referência máxima de Superman. Depois nós tivemos o Homem de Aço, do Zack Snyder, e que mais uma vez colocou o Superman como uma figura superior a todas as outras, tirando dele ali o carisma que poderia ter esse personagem, mesmo sendo interpretado ali pelo excelente Henry Cavill. E nem vou falar então de Batman vs Superman ou então de Liga da Justiça, que foram excelentes filmes de ação, mas que não trouxeram nada do que é
essência do que nós gostaríamos de assistir de Superman. Então, por mais que nós tivéssemos grandes expectativas com o que viria pela frente no que diz respeito à história desse super-herói, a sensação de que nós seríamos frustrados era muito grande. Então, antes de entrar no cinema, você tem aquela dualidade ali de achar que pode ser bom, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. E diferente de outros filmes, eu tento sempre trabalhar isso dentro de mim, é muito complicado gerir expectativas quando você fala de Superman, principalmente para quem é fã. E nesse caso não deu outra. A gente entra com expectativas, mas ao mesmo tempo com aquele medo de sair frustrado da sala de cinema. E o que encontramos foi um filme de 129 minutos que agrada praticamente em 100%, não só na escolha e no desenvolvimento dos atores e dos personagens que eles interpretaram, mas mesmo no storytelling, no roteiro e no desenvolvimento dos arcos, com uma estética que relembra muito os filmes originais lá com Christopher Reeve, mas modernizados da melhor forma possível e com desenvolvimento de arcos dos personagens muito próximos daquilo que nós estávamos esperando, que eram personagens humanos, personagens reais mesmo dentro desse universo todo fictício. A química que existe entre o Clark e a Lois é fantástica. E como o James Gunn sabe tão bem fazer, o envolvimento cômico e ação, aliando a trilha sonora, é incrível. E isso é fantástico porque essa nova geração que até então não tinha uma referência clara do que seria o universo de DC, não só presente nas histórias em quadrinhos, mas também do potencial que podia ser explorado, agora tem uma porta de entrada. Tem uma opção como a Marvel lá nos anos 2000, 2010, de fazer com que as crianças se apaixonem por esse super-herói e pelo universo todo que ele carrega. E eu mesmo pude acompanhar agora nos meus filhos o brilho no olhar, aquele mesmo que foi resgatado lá no início da Marvel, só que agora para um dos super-heróis que eu mais amo, que eu mais admiro, que é o Superman. E que carrega nas costas aqui, com muita responsabilidade, todo o novo universo de DC que o James Gunn está pretendendo construir. O filme traz aqui uma imagem do Superman não só de ser de fato esse meta-humano mais poderoso de todos, mas também com uma envolvente humana fora de série, demonstrando que o Superman tem de melhor e mais conectado com nós, os seres humanos que não têm superpoderes. E o roteiro explora isso muito bem, fazendo com que ele tenha conexões aqui com outros personagens que são muito interessantes e de uma forma bem divertida, não abdicando de cenas de ação muito interessantes, muito legais, explorando o comportamento e os superpoderes de outros personagens e nem subestimando a nossa inteligência. Falando em inteligência, o Lex Luthor é um personagem extremamente inteligente e o filme explora isso sem ser de uma forma caricata e deixando espaço em aberto para ser explorado de diferentes formas no futuro. Se preparem, vocês vão se apaixonar pelo Krypto, que na minha opinião é um dos personagens mais legais desse filme, mesmo sendo ele totalmente digital. Sem contar o próprio ambiente de Metrópolis, onde acontecem as diversas cenas de ação e onde nós conseguimos ver ali diversos easter eggs e até algumas presenças de cameos muito importantes. Fiquem ligados nisso. Outro ponto que é muito importante em um filme com um pouco mais de 2 horas de duração é que se você vai com criança pequena, provavelmente você vai querer ter alguma janela, algum momento onde você possa ir no banheiro rapidamente e poder voltar sem perder nada importante. E aqui eu já te dou a dica. Faça isso logo antes de começar o terceiro ato, o ato final do filme. Então vou dar um pequeníssimo spoiler aqui. Quando o Superman for para casa dele encontrar a mãe e o pai dele, é a hora em que você pode ir ao banheiro. Você tem ali cerca de 5 minutos em que a história não se desenvolve tão bem e que provavelmente você não vai perder nada de tão importante. Pelo menos se comparado ao resto do filme. Então corre com o teu filho no banheiro e volta rapidamente para ver todo o resto. Além disso, fica atento, hein? O filme tem 2 cenas pós-crédito. Uma logo depois que ele termina e a outra no final dos créditos. Então não sai da sala antes de ver isso tudo. Então se você é um fã apaixonado por esse universo de super-heróis, ou se você tem filhos pequenos, isso é uma excelente oportunidade de criar aqui uma conexão com teu filho com base nesse super-herói e causar uma experiência entre pai e filho fantástica e memorável que você vai lembrar pro resto da tua vida. Então escolhe o melhor cinema, o maior tamanho de tela e, se tiver disponibilidade, até compra merchandising, porque com certeza você vai querer relembrar essa experiência no futuro. Já que vai sair do cinema ali com um gostinho de quero mais, de conhecer mais sobre esse universo e
de tudo que está sendo preparado para o novo DCU. E aqui fica uma baita responsabilidade, hein, James Gunn? Você deixou o hype aqui para o que vem na segunda temporada de Peacemaker e do que a gente vai acompanhar nos próximos filmes desse universo. Então, olha, comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para ver esse filme. E se você vai sozinho, vai em família, vai com os filhos, vai com amigos, e se prepara para ter uma excelente experiência. E se gostou desse vídeo, já deixa ali o seu hype, porque isso ajuda demais a que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.